Olá, boa noite, tudo bem com você? Bom, estamos aqui ao vivo para começar a nossa live, né? Palavras que matam. E enquanto a gente está aqui aguardando o horário, porque ainda tem uns minutinhos para começar, nós já estamos aguardando aqui as pessoas chegando. Mas sejam muito bem-vindas, bem-vindos. E aí depois, boa noite, doutora Ângela. O evento está sendo um sucesso, maravilhoso simpósio, né? Compartilhei aqui várias vezes no Instagram para que todo mundo pudesse se inscrever, tá? Então, na quarta-feira eu falo, né? Tem um momento lá da minha fala. Muito obrigada, doutora Ângela. Parabéns pelo evento lá do simpósio, né, sobre distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem, que está sendo um sucesso. Hoje eu fiquei acompanhando com vontade de poder assistir a todas. Meu áudio está ruim? Melhorou? Meu áudio melhorou agora? Melhorou? Verifiquem se melhorou agora o áudio. E às vezes as pessoas reclamam um pouquinho. Tá melhor? Tá melhor o áudio? Que o povo já se cansou de tanto o céu desabar e pede a um santo daqui que reza a ajuda de Deus. Pronto? Agora tá bom o áudio? Deixa eu ver se eu troco o fone então. Vou trocar o fone, que às vezes o problema entrou uma música. Mas nada pode. De onde tá essa música? Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora tá melhor? Com esse fone melhorou para vocês? Melhorou? Ótimo. Ah, então tá bom. Que bom. Que bom que melhorou, que bom que todo mundo aí. Maravilha. Então, o defeito é do fone. É do fonezinho que não valeu a pena a aquisição, tá? Bom, eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer quem compartilhou a ideia de falarmos sobre adolescência, tá? Que bom que melhorou. Quero pedir desculpas a vocês ainda pela minha voz, porque eu ainda estou me recuperando, né, no pós-Covid, então a minha voz ainda não está 100%. Obrigada pela participação de vocês. E aí a ideia é que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre a adolescência, porque é uma fase às vezes um pouco esquecida por nós, né? E os adolescentes eles frequentam consultórios psicopedagógicos. Mas hoje eu estou aqui na condição de terapeuta de família, afiliada à Associação de Terapia de Família, né? Então eu quero compartilhar com vocês algumas aprendizagens que eu tive ao longo da minha trajetória, recebendo jovens, recebendo adolescentes e percebendo assim o que eu ouvia, né? E dizer para vocês, fazer alguns combinados com vocês. Bom, primeiro que eu estou dizendo para vocês que a gente vai tratar dessa questão das palavras que matam, né? Dentro de uma perspectiva de terapia de família, tá bom? Essa é uma primeira questão importante que vocês saibam. Segundo, se você está interessado em ouvir essas questões, convida o seu amigo, convida quem está perto de você, convida quem você quer, que você acha que é importante ouvir nessas relações familiares que envolvem adolescente, o quanto isso pode trazer malefícios ao desenvolvimento e à vida adulta, tá? Como nós estamos dentro de uma perspectiva de família, de terapia de família, se eu falar, por exemplo, no feminino, me referindo à mãe,
se eu falar me referindo ao pai, eu vou pedir que vocês façam a transposição. Então, toda vez que eu falar para o gênero feminino, também vale para o paterno. Quando eu falar do materno, vale para o paterno, vale para todos os tipos de famílias que nós temos hoje, tá certo? Para que não pareça um estudo feminista, machista ou qualquer dessa ordem, porque não é realmente a ideia, tá? E também eu queria trazer para vocês essas situações dessas frases da seguinte forma, que vocês entendam que um trabalho baseado no dia a dia, na escuta clínica, na escuta terapêutica, né? Mas fundamentado também nos autores que a gente lê, nos autores que a gente estuda, até para que vocês possam depois ir conferir, olhar os estudos. Acho que vale a pena dar uma olhadinha e conhecer o que nós temos de bom nessas áreas sobre a adolescência, tá certo? Bom, então, eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: o autoconceito do adolescente, ele é formado, claro, pela sua audiência, pelos seus pares. Por isso que o adolescente precisa tanto do amigo, do grupo, da participação na escola, e talvez tenha sido um dos grupos mais atingidos na pandemia, com o isolamento, com a aula remota, porque adolescente quer conviver, adolescente quer encontrar o colega no shopping, adolescente quer jogar futebol no campo, ele quer encontrar os amigos e não só ficar no WhatsApp, como a gente pensa. Eles gostam muito sim de tecnologia, de WhatsApp, de computador, de videogame, mas eles também querem encontrar, eles querem partilhar. Então, é essa audiência, é a convivência com o outro que diz quem nós somos. Pela forma como eu sou tratada, eu tenho uma visão da importância que eu tenho para esse outro, né? Se eu sou tratada de forma respeitosa, eu vou observar o que está acontecendo. Então, eu tenho uma importância para essa pessoa que me trata de forma respeitosa. Se eu sou tratada de uma forma desdenhosa, eu já vou fazer uma outra leitura. Mas o que marca mesmo são os primeiros afetos, as primeiras formas de tratar um adolescente que começou lá atrás, quando ele era pequeno, quando ele era bebê, com frases que nós já falávamos quando ele tinha a mais tenra idade. Coisas que a gente dizia, por exemplo, mas você já estava só faltando, eu já estava esperando que você quebrasse esse copo, né? Já estava esperando que acontecesse alguma coisa, que alguma coisa desse errado. Estava demorando que você fizesse bobagem. Então essas frases, elas vão cunhando uma pessoa, elas vão formando uma personalidade, elas vão cunhando uma pessoa. Então é importante que a gente saiba disso, que o que a gente fala tem muita força, certo? E aí eu vou tratando com vocês, e deixa aqui a sua pergunta, pode falar, pode fazer seu comentário, que dentro do possível eu também vou respondendo. Boa noite, Viviane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada a todos os que estão aqui, todas e todos que estão aqui, tá bom? Então eu vou falando as frases que matam, né, que levam adolescentes aos consultórios mortificados do ponto de vista emocional, ou às vezes cognitivos, se sentindo incapacitados do ponto de vista cognitivo, e o que é que mata, tá? Então foi um trabalho que eu fui construindo ao longo de 3 semanas, lendo, anotando frases que eu escutei e cruzando com a literatura, para que não fosse aquela questão assim de frases da minha cabeça. Não, isso tudo aqui vem do chão, né, da clínica, vem do chão da experiência e cruzado com a literatura, tá bom? Então, uma primeira questão, né, que aparece muito nas falas dos adolescentes e também dos pais, é o seguinte: olha só, presta bastante atenção nessa frase, se você escutou essa frase quando você era adolescente, ou se você diz essa frase para o seu filho, tá?
esta casa é minha, aqui é desse jeito. Quando você tiver a sua casa, aí você faz do seu jeito. E isso muitas vezes nós falamos em situações como, por exemplo, olha, o pano de prato na minha casa fica em cima do fogão. E na sua, quando você tiver a sua casa, você pendura o pano de prato onde você quiser pendurar, tá? Então, essa frase mata o quê? Essa frase mata o sentimento de pertencimento. Você está dizendo que essa casa não é dele, essa casa é sua. Ele mora ali, então ele é o quê? Ele é um hóspede, ele está em qual posição dentro dessa casa? Se quando você tiver a sua casa, você faz do jeito que você quiser. E olha, eu já escutei muitos adolescentes e até adultos dizendo o seguinte: interessante que eu não me sinto parte dessa família, eu sou tão diferente de todo mundo que parece que eu não sou da família. Eu já cheguei a pensar que eu sou adotado. Pessoas, filhos naturais, dizendo isso. Eu já pensei que ser adotado de tanto estranhamento que eu sinto ao conviver com os meus familiares. Parece que eu não sou dessa família, tá? Então, toma cuidado se você diz isso. Quando você tiver a sua casa, você faz do seu jeito. Aqui na minha casa é desse jeito que eu quero. A casa é da família. Só que cada um tem um lugar de hierarquia e tem uma posição e tem um papel parental ali dentro. Isso é outra coisa. É diferente dele não ser a casa dele, né? Então, isso faz com que o adolescente sonhe em sair precocemente. E quem sai precocemente de casa não sai pela porta da frente, sai pela janela. E quem sai pela janela costuma voltar porque não deu certo para poder de novo poder sair pela porta da frente. Não é uma boa sair pela janela. Sair pela janela é sair numa idade precoce, é sair sem estrutura financeira, sem estrutura de estudo, sem uma estrutura, sem a sua nova família. Ele tem uma família nuclear que ele vai deixar para formar a sua nova família. Então, quem sai pela janela acaba voltando para casa para sair pela porta da frente. Podem reparar se isso não está nas histórias, né, de quem voltou para a casa dos pais. E é impressionante que quando volta, não cabe mais, é como se fosse o útero, né? Quando um bebê nasce, 5 dias depois ele já não caberia de novo no útero, ele já cresceu, ele já ganhou peso. E voltar para a casa dos pais, tudo é estranho. As cobertas não têm mais o mesmo cheiro, você já não cabe mais naquele espaço, tá bom? Então, mata o pertencimento. Mas será que isso não seria tirar a hierarquia, né? O Minuchin, que é um dos autores de terapia de família, será que isso não é tirar a autoridade dos pais? Não, não é tirar a autoridade dos pais, não. A hierarquia familiar, ela existe e ela precisa existir, tá? Quando essa hierarquia ela é invertida, a gente observa que o adolescente é quem manda na casa, a criança é quem manda na casa, os pais têm pouca autoridade, a sensação da criança é de abandono e do adolescente também. Então, a hierarquia familiar é uma questão muito importante, tá? E eu quero dizer a vocês que esse respeito à hierarquia, o respeito por quem mantém as regras, o respeito por quem constrói as regras junto aos seus filhos, vem não do excesso de autoridade, mas vem da coerência, porque os adolescentes estão atentos e olhando para a gente e vendo se o que a gente fala é o que a gente realmente faz. E quando eles percebem essa contradição, aí nós perdemos bastante da audiência deles, do respeito e da admiração. Perdendo a admiração, perde-se o respeito, né? Bom, então, quando há algum tipo de transgressão, algum tipo de indisciplina, né, veio uma queixa da escola, ou alguma coisa que não veio mesmo, que não foi bom ter feito dentro de casa, o próprio Piaget
Tem um estudo antigo sobre o juízo moral da criança, o julgamento moral da criança, em que ele fala que existem fases que nós vamos passar por elas. A anomia, quando a pessoa não é capaz de respeitar nenhuma regra, pelo contrário, ela é quem coloca esta regra, né? É um bebê, por exemplo, o bebê mama na hora que ele quer mamar. O bebê, ele não vai respeitar o seu relógio, ele vai respeitar o relógio do estômago dele. Então, o bebê vai mamar na hora que ele quer mamar. Ele está na fase da anomia. Depois, a criança passa para a fase da heteronomia moral, quando ela respeita uma regra, porque ela, às vezes, tem receio da punição, receio que aconteça alguma coisa que possa trazer o tipo de prejuízo, perdas para ela. Então, ela respeita não por respeito à regra, mas às vezes com medo do que pode acontecer caso essa regra não seja respeitada. Até nós alcançarmos a autonomia moral, quando nós respeitamos as regras por ética, por consciência e porque nós sabemos as consequências, esteja alguém tomando conta da gente ou não, nós vamos fazer aquilo que é considerado certo e verdadeiro. E o Piaget diz, né, que quando uma criança ou um adolescente faz algo que não é cabido, que não é devido, é para chamar atenção. Mas a questão é como é que você chama atenção. E aí nós vamos falar dessas questões mais para o finalzinho, tá bom? Porque se a gente vem de uma linha só de punições e castigos e ameaças, você vai construir a heteronomia moral. Ele só vai parar o carro quando o sinal estiver aberto, se tiver guarda olhando, senão ele vai avançar o sinal. Mas se tiver um guarda na esquina, ele não vai avançar o sinal porque ele tem medo da multa. Isso é heteronomia moral. Parar o carro quando o sinal está vermelho, tendo ou não tendo guarda, e não avançar o sinal, é autonomia moral. Isso vale para vários outros exemplos do dia a dia, certo? Bom, eu queria também dizer o seguinte, que esse excesso de punição, né, e uma frase também muito dita pelos adolescentes e por adultos, quando tem a lembrança da sua adolescência. Quando eu chorava, eu escutava, engole o choro. Engole o choro agora, para de chorar agora. O que isso mata? Mata a espontaneidade, mata a intimidade com os pais e mata a capacidade de poder expressar os seus sentimentos. Então, é aquela situação em que os pais trazem para a gente. Na escola ele é um, em casa ele é uma pessoa completamente diferente, parece que é um personagem. Eu fico surpresa quando a escola me chama e fala dos comportamentos porque parece um outro filho. Então, o que será que nós fazemos com essas emoções? E engolir o choro, gente, traz mágoa. A mágoa, ela traz afastamento, ela traz rupturas, ela traz distanciamentos e às vezes até doenças, tá? Mágoas, quem gosta de psicossomática, eu gosto muito, né? Eu fui buscar 2 atualizações em psicossomática recentemente de tanto casos que a gente estava recebendo por conta de pandemia, e a gente vai ver que há uma relação muito forte entre as questões asmáticas, respiratórias e as questões emocionais de não poder expressar, não poder chorar, não poder falar das suas emoções, tá? Bom, outra frase que mata a relação com os adolescentes, com os pais. Olha, se eu te pegar fazendo isso de novo, você vai ver só. Sabe o que a gente está fazendo esse convite? Que convite é esse? Você pode fazer aquilo que não é correto. Eu só não posso ver. Presta atenção na frase. Se eu pegar você fazendo isso de novo, você vai ver só. Então você pode fazer. Eu só não posso ver você fazendo, tá?
Isso significa que eu estou convidando que ele esconda as coisas de mim. Essa frase mata a verdade. Ela mata a verdade, ela mata a transparência entre pais e filhos, né? Então, outra também muito dita, que na verdade os adolescentes querem escutar o contrário. Ah, o seu pai é bonzinho, é ele que é bonzinho, ou a sua mãe é que é boazinha, então vai morar com ele. Arruma suas coisas e vai morar com ele. Arruma suas coisas e vai morar com ela. Esse convite para morar com o pai ou a mãe quando são separados, quando há alguma discordância. Então isso é quase que um apontar o dedo para a porta da rua, um convite para que saia, para que essa pessoa saia de casa precocemente, e obviamente que isso aumenta esse não pertencimento, né? E sem dúvida nenhuma que o jovem, esse adolescente vai se sentir numa posição de abandono e dividido e sem lugar. Não ter lugar. Eu não tenho lugar na casa da minha mãe, que está me convidando a ir para outra casa. Eu não tenho lugar na casa do meu pai, né? E qual é o lugar dele? Qual é o lugar dele? Às vezes o lugar dele passa a ser a rua, quando não é lugar pior, quando isso não acaba em transgressão. Então, o convite para ir morar com o outro, quando não se tem uma guarda compartilhada ou alguma coisa desse tipo, nem sempre ele é feito de uma forma adequada, né? Então, tudo começa em casa. Vocês estão observando que tudo começa em casa. Então, eu peço desculpas a vocês pelos pets, né, que estão sempre presentes, marcando aqui a presença, né? E aí, a gente também tem aqui uma outra frase muito importante, né? Que vocês podem também pensar sobre isso. Vai sim, Viviane, vai ficar gravada, todas as lives ficam aqui gravadas e no dia seguinte a gente joga no YouTube para que vocês possam ter acesso também, tá certo? Então essa frase, ela diz assim, olha, mas por que você não é como seu irmão? Por que você não é como a sua irmã? Por que você não é como seu irmão? Você está vendo? O seu irmão estuda, seu irmão passa de ano, não fica em recuperação. A sua irmã passa de ano, não fica de recuperação. E por que você não faz igual? Ele não é e nem nunca será igual ao irmão. Ele não é e nem nunca será igual ao irmão. E é bom que não seja mesmo, porque se ele for... A minha pet aqui está querendo participar ativamente. Se ele for igual ao irmão ou à irmã, ela vai matar a identidade. Então, mas eu criei todo mundo do mesmo jeito, eu falei para que era do mesmo, sempre ensinei as mesmas coisas para todo mundo. Você vai matar a identidade, vai matar a autoestima, porque existe alguém que é melhor que eu. Meu irmão é melhor que eu, minha irmã é melhor que eu, porque eu tenho que ser igual. Então eu tenho um modelo, eu tenho um gabarito que eu tenho que me encaixar ali. Não necessariamente, né? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Então nós já falamos aqui algumas frases importantes. E vocês podem colocar aqui os comentários se vocês coloquem, né? Coloquem se vocês têm alguma experiência com isso, né? A Jéssica está falando que alguns dos pais não comparam com o irmão, mas com os colegas. Sim, tá vendo o fulaninho que vem aqui em casa? Ele só tira 10 em matemática. Por que você não faz igual? Porque ele é outro filho, ele é outra pessoa, ele é outro filho. Isso parece tão óbvio, né? E aí, quando entra também essa questão do rendimento escolar, que a criança chega, o adolescente em especial, ele chega com uma nota boa, uma nota 10, um ótimo rendimento, e aí ele recebe uma sonora resposta: você não fez mais do que a sua obrigação. Você não fez mais do que a sua obrigação. Isso é um banho de água gelada, né? E esse não fez mais do que a sua obrigação
que é um banho de água gelada, para quem recebe essa frase, mata o nosso desejo genuíno, humano, de reconhecimento. Gente, isso é desde Maslow. Quem estuda psicologia, quem estuda administração, certamente estudou Maslow, né? Teorias da motivação, é uma das teorias da motivação. E uma das nossas necessidades humanas, isso não é vaidade não, é a necessidade do reconhecimento. Nós temos uma necessidade genuína de ter o nosso trabalho, as nossas ações reconhecidas. Então saibam que se um filho seu tira um 10 em matemática, faz todos os deveres de casa, ele nunca tem nenhuma anotação na agenda, nenhuma comunicação negativa por e-mail. Isso tudo às vezes passa em branco. Mas se chega alguma advertência, se chega uma nota vermelha, nós ressaltamos e fazemos menção a ela. Então aquilo que é bom, dificilmente nós elogiamos, mas o que é negativo a gente não deixa de pontuar. Então, por que será? Tá? E a nossa necessidade de reconhecimento é tão importante que se você pegar, qual é o objeto de desejo do seu adolescente? É uma camiseta de marca, ou é um jogo novo que saiu que tem que comprar lá pelo computador para liberar o link, tá? Então a cada nota 10 você dá um jogo novo, a cada nota 10 você dá uma camiseta nova ou dá uma quantia em dinheiro. Você pode ter certeza que ele vai esquecer. Ele vai esquecer, essa camiseta vai ficar velha, o jogo vai cair de moda, daqui a pouco tem um outro muito mais moderno e muito mais interessante, tá? Mas se você elogia e demonstra sua satisfação com esse bom resultado e às vezes ainda comenta com outras pessoas da família, olha, você não sabe, o Francisco tirou 10 em matemática, ele ganhou o concurso de redação, ele vai aumentar potencialmente o desejo de repetir esse feito até se tornar um dos melhores estudantes, que é aquele filho estudante que você sonhou. É muito melhor que uma camiseta de marca, ele vai perder, ele vai esquecer que ganhou, mas ele não vai esquecer esse comentário, assim como nós, né? Se nós tivermos um ótimo desempenho no trabalho e ganharmos de presente como prêmio uma viagem, uma quantia em dinheiro, essa lembrança vai se apagar. Mas um elogio durante uma reunião e tendo seu trabalho reconhecido, isso não vai ser esquecido, com certeza não vai ser esquecido, tá bom? Bom, quando a gente também tem promessas não cumpridas, né? Famílias, pais que são separados, olha, eu venho te buscar, sábado eu venho te buscar para ficar comigo, e não aparece, tá? Vocês não têm noção da dor que isso provoca nesse filho que fica esperando e esse que prometeu não cumpriu. Ele vai perder com toda certeza a confiança. Esse tipo de frase não cumprida mata a confiança, certo? Outra frase importante, olha quantas, hein, gente? Eu fui anotando, né? Às vezes nos atendimentos, anotando nos protocolos, sabe? Nas fichas. Quando seu pai chegar, ou quando sua mãe chegar, né? Eu pedi que vocês fizessem essa transposição conforme fosse ouvindo, você vai ver só. Você vai ver o que vai acontecer quando seu pai chegar. Você está dizendo para ele, olha, nós somos duas crianças que estamos no mesmo nível de autoridade, eu não sei o que fazer com você, e quando seu pai chegar, você vai ver que ele vai dar jeito em nós dois. Porque ele sabe, ele tem muito mais autoridade que eu, então ele vai dar jeito em nós dois, porque eu não sei o que fazer com você. Então, quando seu pai chegar, a coisa vai ficar muito diferente.
Claro que sim, Viviane. Pode fazer uma pergunta. Pode deixar a pergunta aí que eu vou respondendo, tá? Bom, enquanto chega a pergunta da Viviane, a gente tem aqui, eu vou beber uma água, tá bom, gente? Que eu tô ainda convalescente. Então, a gente tem o seguinte, olha, o que é, né, uma adolescência normal? O que é uma adolescência normal? O que é uma juventude normal? Bom, eu vou me reportar a Freud, né, que eu gosto muito. O Freud respondia essa pergunta de uma forma muito simples, mas que é uma forma simples, mas muito extensa em termos de vida. Uma vida normal, uma pessoa normal, é aquela que é capaz de amar e trabalhar. Então, o convite que eu faço a gente aqui, o convite que eu faço aos presentes é: as frases que nós falamos aos nossos adolescentes são frases que convidam à empatia, são frases que convidam à produtividade, a ser um adulto produtivo. Ele vai ser capaz de amar e de trabalhar, produzir o que ele quiser, na profissão que ele quiser. Ele vai ser um sujeito produtivo ou ele vai ter uma vida incapacitante, certo? Então, isso é uma questão para a gente pensar. A pessoa normal é aquela capaz de amar e trabalhar, ponto, tá? Uma separação pode prejudicar o desenvolvimento do adolescente? A Viviane está perguntando. Viviane, depende de como o casal vive a separação. Sabe por quê? Quem separou foi o casal conjugal, não foi o casal parental. O posto de pai e mãe é para sempre. Quem separou foi o marido e a mulher, né? A mulher, a esposa e o esposo. Eles se separaram. O casal conjugal se separou. O casal parental, ele é para sempre. Até quando um filho falece, esse casal ele é unido por esse filho que não está mais vivo. Mas esse papel parental ele não se apaga nunca. Então depende. Eu posso dizer a vocês, e posso citar aqui os estudos de uma professora que escreveu durante muito tempo sobre isso na UERJ, professora Leila Torraca, sobre os efeitos negativos do litígio para os filhos. Gente, efeitos negativos que vocês não têm ideia. Até distúrbio de conduta na fase adulta e no final da adolescência por conta de litígios estendidos entre pais que não se entendem e no meio da separação as crianças ficam completamente perdidas e com frases muito pesadas. Toda vez que uma criança for usada como moeda de troca, aí realmente vai fazer muito mal, tá? Então, a gente tem aqui, né, essas frases. Deixa eu pegar outras aqui, que eu já falei, algumas eu já falei para vocês. Você não tem problema nenhum. Para de drama. Para de ser dramático. A sua única tarefa na vida é estudar. Você não tem contas para pagar. Você passa o dia no celular e você só tem que estudar, tá? Então, olha, o Matheus está falando aqui, tem pais que superestimam a capacidade do filho, às vezes ele é só mediano, como se esses reforços positivos para crianças podem ser realistas ou não gerar mais frustração ou pressão. Matheus, vou responder isso daqui a pouco, porque a gente parece que é só frase negativa que tem impacto, né? Não é não, tá bom? Então, olha só, aqui a gente tem essa frase, já chego lá, Matheus. Você não tem problema nenhum, o seu trabalho é só estudar. Que frescura é essa? Que drama é esse? Para de drama, né? Então, eu estou me comparando a um adolescente, porque o meu parâmetro de ter problemas e de ter uma vida complicada, difícil, cansativa, desgastante, é o meu gabarito, é o meu parâmetro, tá? Mas essa criança, ela tem problemas sim, o adolescente tem os problemas de adolescente, criança tem problemas de adolescente, de criança. Gente, adolescente, ele se olha um dia no espelho e se acha horrível,
ele acha que ele é o único da turma que ele nunca beijou na boca e nunca vai beijar. Ele acha que nunca vai namorar, que as coisas nunca vão acontecer para ele, que ele não vai encontrar nenhum trabalho quando ele for grande, quando ele for adulto. Ele tem essas fantasias negativas e normalmente são dirigidas só a eles mesmos, né? E eles precisam saber que os colegas também pensam desta maneira, os colegas também têm essas angústias. Será que eu nunca vou namorar? Será que não vai chegar a minha vez? Meninas, né? Será que eu nunca vou menstruar? Todas as minhas colegas já menstruaram e eu não. Será que eu não vou conseguir? Né? Então, essa coisa de dizer que é frescura, que é drama, cuidado, porque adolescente sofre, gente, e sofre muito. Tem um turbilhão de emoção naquela cabecinha, tem um turbilhão no corpo, os hormônios estão borbulhantes, tá? Não é para mandar engolir o choro, não. Deixa chorar, porque senão é muito importante que nós possamos ter o privilégio de sermos os melhores amigos dos nossos filhos, que os nossos filhos tenham intimidade para conversar conosco coisas da vida deles e que eles possam ser adultos, e quando eles forem adultos e nós estivermos na fase do ninho vazio, que eu vou dizer para vocês que não é nada fácil viver essa fase do ninho vazio, quando a gente percebe que os filhos bateram asas e foram viver as suas vidas de forma independente e de repente a sua casa vai ficando vazia, né? Você vai sentir saudade do período em que você passava de madrugada nebulizando a bronquite, tá certo? Então, que quando eles forem adultos, eles tenham a intimidade de conversar com você sobre as questões, inclusive, de relacionamentos dele, dos relacionamentos amorosos, do casamento dele, do namoro dele, que isso seja possível, que não seja somente com um amigo do bar, mas que seja possível compartilhar, que você seja a pessoa mais íntima do seu filho. Isso é extremamente importante, tá bom? Agora, olha só, também sinto muita saudade, Silvi. Agora eu vou entrar um pouquinho na questão que o Matheus colocou, né? Se essas frases, o excesso de reforços positivos, porque até agora eu falei muito de frases que impactam, né? Que vão impactar de uma forma negativa, que são frases em forma de bronca, de depreciação, né? De desqualificação. Mas pensa só numa questão assim, olha, obedeça sempre aos mais velhos, obedece sempre aos mais velhos. E às vezes até com frases carinhosas para idosos, pessoas adultas que a criança não conhece. Ah, é o tio, é o vovô, é a vovó. Gente, eu já tive a infelicidade de ouvir, tá? Que de pessoas, de adolescentes que foram abusados e não reagiram porque tinha escutado a ordem para obedecer o que o adulto mandasse. O que o adulto mandasse tinha que ser feito. Então, se era um adulto que estava fazendo aquilo com ela não sabia direito se aquilo era um abuso, se era certo ou errado, se ela podia permitir ou não, ela ou ele, né? Porque a gente vê em todos os casos. Quantos casos de abuso em nome da obediência? Obedeça sempre quem for mais velho. Você precisa deixar claro quem é que a criança precisa obedecer, quem é que o adolescente precisa obedecer, quem é que merece a obediência dele e quem é que não merece essa obediência. Fazendo o que vai merecer o meu respeito? Às vezes a indisciplina salva, dependendo de como a criança está se rebelando e por que ela está se rebelando. Tá ok? Sim, Flávia, a live vai ficar salva aqui no IGTV e depois nós vamos também ficar com a live salva lá no YouTube,
tá? A Karine que coloca para mim lá no YouTube. A Karine é a pessoa que me ajuda aqui nessa parte técnica, tá bom? Então, cuidado quando a gente pede essa obediência irrestrita a qualquer adulto, porque você pode estar dizendo para ela, olha, o adulto pode fazer o que quiser com você. E aí esse adolescente não consegue diferenciar que tipo de toque é aquele, que tipo de palavra é aquela, se é uma palavra abusiva ou não, certo? Uma outra frase, né? Você não sabe nada ainda sobre a vida. Você não sabe nada sobre a vida. Quando você crescer, aí você vai aprender muita coisa, aí você vai entender. Quando você crescer, você vai entender as coisas. Gente, a criança já sabe muito até aquela faixa etária. Ela sabe o que é correspondente à idade que ela tem e às vivências que ela tem. Então, esse saber precisa ser respeitado, sem sombra de dúvida, porque quando eu digo que ela não sabe nada, eu mato o pensamento crítico. E desenvolver o pensamento crítico não é desenvolver rebeldia. Quando eu digo que ela tem que obedecer a qualquer pessoa, eu estou matando o pensamento crítico. E eu estou deixando uma portinha de vulnerabilidade para um tipo de abuso. Então, eu estou matando o pensamento crítico e eu estou impedindo que ela, né, construa essa reflexão. Agora, né, pegando as coisas que é uma questão que tem a ver com o que o Matheus perguntou aqui. Olha só, parece que essa aqui agora é super boa de ouvir, né? Não é negativa. Seu futuro está garantido, meu filho, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque olha, a sua mãe já ralou muito, tá? Eu trabalhei muito para que você não precisasse passar pelo que eu passei. Então, com você tá tudo certo, você tem um futuro garantido, você tem casa para morar, você tem dinheiro para viver, você já tem tudo que você precisa para o seu futuro. Gente, o Winnicott, a boa mãe, o bom pai, é aquele que é suficientemente bom. E o bom pai e a boa mãe é aquela que deixa faltar. Como assim, Deise? Eu sou boa mãe quando eu deixo faltar. Se alguém gosta de todinho e todo dia tem todinho na geladeira, esse todinho não tem valor. Ele é gostoso, é gelado, é bom de tomar de manhã, mas o valor do todinho vem mesmo no dia que ele acaba, abre a geladeira e você não pôde passar no mercado para comprar. Aí você abre a geladeira e não tem todinho. Aí vem o valor do todinho. Então, a boa mãe, o bom pai, é aquele que deixa faltar, porque se você completa o copo, não tem para o que correr atrás, certo? Então, meu filho, você é o máximo, não tem ninguém melhor do que você. Você é o mais bonito, você é o mais inteligente da turma. Não, duvido que alguém ganhe esse concurso, você vai tirar em primeiro lugar. Sabe o que você está fazendo? Sabe o que você está fazendo? Estudo freudiano e também de psicólogos cognitivistas também, tá? Da psicanálise, da fonte que eu bebi a vida toda, né? E também dos cognitivistas. Olha, excesso de elogios, Matheus. Você ainda está por aí, Matheus? Excessos de elogios formam a personalidade arrogante. Excesso de elogios formam a personalidade arrogante. Por quê? Como assim? Tem alguém melhor que eu? Como assim? Desse jeito? Sempre tem e sempre terá, tá bom? Sempre tem. Não no sentido da questão melhor em quê? Né? Vamos pensar no meio acadêmico, por exemplo. Nós que somos pesquisadores, estudantes, né? A gente faz um estudo, publica um livro e a gente fica muito feliz, claro. Nossa, que legal, esse estudo meu é o máximo. Gente, daqui a pouco vai vir um outro que vai ser mais máximo que o teu máximo. Então, o excesso de elogio leva à arrogância.
o excesso de frustração, aqueles pais extremamente rígidos, excesso de punição, excesso de castigo, excesso de cobrança, leva à personalidade depressiva, ao comportamento depressivo, à personalidade melancólica. Então, olha, excesso de elogio, comportamento arrogante, excesso de pressão e de punição, comportamento melancólico e depressivo. E o caminho do meio? Personalidade estruturada, né? Pode, não pode, não pode, com negociação e com coerência. Aí a gente tem um ego equilibrado. E o nosso ego fica equilibrado e a gente tem saúde mental toda vez que o nosso inconsciente briga com o nosso excesso de moralidade e o que ganha é o princípio da realidade, certo? Como, por exemplo, vamos imaginar que hoje eu recebo o meu salário e aí eu vou comprar uma roupa, entro numa loja de roupa e eu gosto de 10 blusas. Eu gosto de 10 blusas e eu, como uma bela mimada que recebia muitos elogios a vida inteira, né? Não posso não me dar esse presente. Como assim? Não, eu vou levar as 10. Ganhou o princípio do desejo, certo? É claro que eu vou ter problemas porque deve faltar dinheiro em algum momento, porque eu me dei as 10 blusas que eu quis, prevaleceu a minha vontade. E se eu fosse para o outro lado? Bom, na minha construção, né? Na minha construção, eu tive que aprender que eu não podia me dar o direito de me dar nada. Não me dar nada. Eu não posso me dar nada porque sempre foi punição, castigo, uma atividade muito rigorosa, extremamente rigorosa na minha construção e na minha educação. Então, eu entro na loja, admiro as 10 blusas, fico aguando as 10 blusas e não levo nenhuma, porque eu vou continuar usando as puídas mesmo, porque e se faltar no final do mês? E se esses 50 reais faltarem para alguma coisa no final do mês? Não vou levar. Ganhou o excesso de moralidade, tá? A personalidade melancólica está a caminho. E uma depressão mais adiante é possível que aconteça também. Mas se eu negocio comigo mesma? Gente, 10 blusas ninguém precisa. Também não preciso ficar sem nenhuma. Mas eu acho que eu posso comprar uma ou duas. Eu posso me dar 2 blusas que eu gostei. Pronto. Eu negociei com o princípio do desejo e o princípio do excesso de moralidade. E ganhou o princípio da realidade. Eu vou ter blusa nova e não vai faltar dinheiro no final do mês para as minhas obrigações. Ganhou o princípio da realidade. Eu estou formando o princípio da realidade e a personalidade estruturada e uma vida saudável, né? O Mateus colocou aqui se os pais podem ou devem, né, colocar para arrumar brinquedos, compartilhar, ajudar nas tarefas de casa, lavar louça, cozinhar. Lógico que sim, porque se eu disser, enquanto esta casa for minha, tá? Enquanto você morar debaixo do meu teto, você vai cumprir as minhas regras. A casa não é dele, então ele também fica desobrigado de lavar a louça, tá? Mas se a casa é de todo mundo, então agora a casa é de todo mundo, vamos partilhar. Quem é que vai lavar o banheiro hoje? Quem é que vai jogar o lixo fora? Quem é que vai lavar a louça do café? Tá? Alguém tem que aprender, né, a fazer um arroz para poder sobreviver. Então, como é que fica quando a gente estiver de cama com Covid? Quem faz, certo? Então, alguém tem que saber fazer, né? Então, são questões que são negociadas, certo? E aí nós vimos, olha, tem mais uma frase aqui para encerrar, e aí eu vou falar das referências bibliográficas que estão pedindo, que acho que é muito importante vocês terem esses fundamentos, né? Olha, eu te dou tudo que você quiser, tá? Você tem tudo
e eu te dou tudo o que você quiser. Pode escolher, escolhe o brinquedo que você quiser, tá? Escolhe o brinquedo que você quiser, você pode ter tudo, tá? A sua mãe pode comprar qualquer coisa desta loja, pode escolher. Gente, isso é péssimo, tá? Lembra daquela ideia de que é bom deixar faltar, certo? Aí você vai fazer do jeito que você achar melhor, porque eu não vim aqui para dar receita de bolo, né? E nem dizer para vocês como vocês vão educar seus filhos, porque eu compartilho com vocês que talvez seja a tarefa mais difícil da face da Terra, educar filhos, ainda mais na fase da adolescência, tá? Mas que tal, se você é professor ou se você trabalha na clínica, você ensinar o seu filho a pensar em hora-aula ou em valor de consulta? Quando ele te pedir um presente, um videogame, e você tiver que dizer para ele assim, olha só, para comprar esse videogame que você está pedindo, eu vou ter que fazer 50 atendimentos no consultório. Você acha que é viável? É justo? Né? Essa camiseta que você está me pedindo custa, eu tenho que dar 8 aulas para comprar essa camiseta. Faz sentido ter uma camiseta com esse preço? E aí a gente vai trazendo isso para essa realidade, tá bom? Bem, então, nós temos a gente poderia escrever um livro de frases e palavras que matam, né? Que matam nas relações. O silêncio também pode matar, né? Mas as frases que os adolescentes vêm trazendo para as sessões, para as nossas conversas, achei muito importante compartilhar com vocês, tá? Então aqui vão algumas bibliografias que são muito interessantes, muito importantes para vocês, se vocês quiserem aprofundar. Quando eu falei do reconhecimento, a teoria de motivação do Maslow, a famosa pirâmide do Maslow, né? A comunicação não violenta, livros sobre comunicação não violenta também, que é a forma que a gente pode acessar falando a verdade, sem dourar a pílula, mas também não usando comunicação não violenta, né? Piaget, o juízo moral da criança e o julgamento moral da criança, que é quando ele aprende o que é verdade, o que é mentira, em quem ele pode acreditar, em quem ele não pode acreditar, e quais as idades em que a gente pode esperar a anomia, a heteronomia e a autonomia moral, e como é que as crianças chegam a essas fases de acordo com a relação que o adulto coloca, né? Com relação a Freud, né? A gente tem Freud tem uma obra muito extensa, mas a gente pode colocar, por exemplo, Mal-Estar nas Civilizações, onde ele vai falar sobre a felicidade, né? Estudos sobre neurose, psicose e realidade, onde ele vai falar sobre a importância, como é que se constrói a realidade dentro do sujeito, dentro da psique. O Winnicott, fantástico para todas essas questões que nós falamos aqui, tudo começa em casa, o brincar e a realidade, privação e delinquência, são livros do Winnicott que vão nos ajudar muito a entender essas questões que envolvem a adolescência, né? E eu estava com um aqui, deixa eu ver aqui, se ainda está aqui na pasta, acho que é de uma coleção que parece que ele é antigo, mas não, ele continua sendo muito atual, inclusive eu reli para preparar esse encontro para vocês, mas se eu não encontrar aqui não tem problema, eu deixo depois a fotografia. É uma coleção de 4 volumes da Cláudia Davis e Clara Rapaport, né? O volume 4 ele fala só da adolescência, então ele vai fazendo toda uma construção da saída da adolescência, do final da infância, até o final da adolescência e a entrada na vida adulta, certo? Então é importante que a gente saiba que
o adulto que a gente tem de 40 anos, muitas vezes dando 1000 problemas na família, ele não dormiu com 1 ano de idade e acordou com 40. Muita coisa aconteceu nesses 39 anos e algumas coisas que nós poderíamos ter feito de forma diferente para não viver esse tipo de problema, certo? Então, eu deixo aqui, né, a minha aliança com vocês, né? Porque assim também, como além de pesquisadora, obviamente, professora, terapeuta, eu também sou mãe e repito para vocês que eu acho que é uma das tarefas mais difíceis que foram colocadas para os seres humanos, né? A tarefa de educar um filho, sem dúvida nenhuma. A gente está sempre em dúvida se está fazendo certo ou errado, a gente nunca tem certeza, uma certeza 100%, a gente tem 99, 98% de certeza que aquele é o caminho. E os resultados, eles são resultados que podem ser previsíveis, alguns sim e outros não, porque os filhos são diferentes. Então, se você tiver 7 filhos, sem sombra de dúvida, né, que você vai ter 7 personalidades diferentes e também é importante que a gente acabe com uma outra ilusão nossa, tá? Ninguém é a mesma mãe ou o mesmo pai para todos os filhos. Essa história de que eu criei 4, eu criei 6 do mesmo jeito, né? Não é verdade. Você não criou todos os filhos do mesmo jeito. É impossível ser a mesma mãe para todos os filhos. É impossível ser o mesmo pai para todos os filhos, porque cada um é de um jeito. E aí você também tem que adequar as suas ações, as suas atitudes de acordo com as atitudes daquele filho. Alguns a gente tem que empurrar para poder caminhar, para poder, outros você tem que segurar para conter, porque ele é altivo demais, é muito ousado. Então, um a gente empurra, outro a gente segura, né? Então, não é uma tarefa fácil. Mas, sem dúvida nenhuma, que eu acredito que todos os que estão aqui presentes e que também já tiveram essa experiência da maternidade, ou têm, né? Da maternidade e da paternidade, uma vez que eles entram nas nossas vidas, nós não conseguimos mais viver sem eles, né? Então, que nós possamos fazer sempre da melhor forma possível, porque é uma coisa que nenhuma mãe, nenhum pai quer sobreviver, né? Aos seus filhos, certo? Então, isso a gente não quer de jeito nenhum, tá bom? Bom, muito obrigada por ficarem aqui, né? Ouvindo, foi para mim muito gratificante. Eu tive que adiar, né? Porque peguei Covid, mas estamos aqui cumprindo o compromisso. Vai ficar gravado aqui e depois vai também ficar no YouTube para vocês assistirem. E tem várias aí, outros temas que nós vamos abordando e a gente vai aqui conversando a respeito de tudo. E se você tem vontade de ouvir algum outro tema que esteja ao meu alcance, claro que ninguém sabe tudo, obviamente dentro do meu campo de atuação, né? Como terapeuta de família e casal, como psicanalista, como psicopedagoga, você pode deixar que a gente pensa na possibilidade de oferecer esse estudo em forma de live, que é sempre um encontro bem interessante. Eu assisto várias de outros colegas também, tá bom? E é isso, é um mar de estudos que não acaba nunca, né? Um bom trabalho para vocês, que os adolescentes de vocês sejam adultos muito promissores, adultos empáticos, adultos que saibam amar e trabalhar, porque essa é a definição de um adulto normal para o Freud. Aqueles que amam e trabalham, isso basta, ok? Gente, um beijo, tudo de bom para vocês, tá certo?